Boa noite, estamos ao vivo, iniciando mais uma live do nosso projeto Pelas Janelas. Boa noite, Rafa. Boa noite, Léo. Sejam bem-vindos todos a mais uma transmissão. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham, que estão conectados aqui conosco. Hoje nós estamos, na verdade, fazendo uma série de lives com autores do nosso livro Pelas Janelas na Pandemia, Reflexões para o Mundo por Vir. Nós fizemos no sábado uma live sobre a temática da saúde, né, os artigos que tratam dessa questão da saúde nesses tempos de pandemia, e hoje nós temos 3 convidados, 3 autores que daqui a pouco estarão aqui conosco, e nós vamos conversar sobre olhares de fé e esperança, né? Neste tempo de pandemia, também muitos questionamentos a respeito da fé, enfim, tantas coisas interiores acontecem com a gente, e nós queremos, então, hoje conversar um pouquinho sobre essa temática. Para aqueles que estão chegando agora, pela primeira vez aqui, que ainda não acompanharam nenhuma live com a gente, durante esse período da pandemia, né, desde o início, então, nós fomos nos reunindo, um grupo de autores, 11 pessoas de diferentes lugares, para pensar temas, para escrever a respeito de assuntos bastante importantes e pertinentes nesse momento da pandemia. Então, nós escrevemos sobre saúde, economia, fé e religião, filosofia, política, psicanálise, afetos, enfim, uma série de assuntos, mídia, meios de comunicação, fake news, assuntos que estão aí em alta, que estão a todo tempo sendo falados, discutidos, e nós quisemos, então, como amigos que somos, conversar, trocar ideias e produzir esse material com o propósito de gerar reflexão, de despertar aí alguns questionamentos acerca desses assuntos, e então podermos passar esse tempo justamente refletindo, revendo algumas coisas, nos questionando e, de alguma maneira, contribuindo, então, para esse novo futuro, para esse novo tempo que virá pós-pandemia. E hoje, então, nós temos 3 convidados, o Rafa vai apresentá-los, e aí já vai colocá-los aqui na nossa live, que é o Henrique, o Railson e o Serginho, né? E eles vão, então, os 3 escreveram artigos relacionados à temática da fé, da religiosidade, esse olhar de esperança, enfim, sobre este momento, né? E hoje, então, vão trocar uma ideia, bater um papo aqui com a gente, para a gente poder entender um pouco mais sobre essas questões nesse tempo da pandemia. Sim. Vou começar apresentando o Henrique. Henrique de Castro é natural de Taboão da Serra, professor formado em filosofia e cursou especialização em ciências da religião e Bíblia. Também faz palestras, pregações e coordena o Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica na Diocese de Campo Limpo, em São Paulo. Colabora com encontros de ecumenismo e a formação de pregadores. Vamos trazer o Henrique aqui. Bem-vindo, Henrique. Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Henrique. Rafa, Léo. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse papo aqui nessa noite, que seja muito bom. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado. O prazer é nosso. Outro dos nossos convidados é o Serginho, carinhosamente chamado aí pelo Léo. É o Sérgio Nunes, que é natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Esperamos que ele traga um pouco de chimarrão para nós. É formado em administração com ênfase em recursos humanos. É ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística e coordena o grupo de oração Magnífica da RCC. Está também como secretário-geral da Renovação Carismática Católica no estado do Rio Grande do Sul e participa do Núcleo Nacional do Ministério de Pregação da RCC Brasil.
Seja bem-vindo, Sérgio. Olha aí o chimarrão. Olá, pessoal. Boa noite. Tem que ser chimarrão, né? Vim para uma roda de conversa, tem que ser chimarrão. É uma alegria estar com vocês aí, Rafa, Léo e Henrique. Prazer é nosso, seja bem-vindo. E nosso terceiro convidado de hoje é o Railson Araújo. O Railson é natural de Pernambuco, mas considera-se paulistano por adoção. Formado em Teologia pela PUC de São Paulo, é também formador do Ministério de Pregação da RCC, na Diocese de Campo Limpo, São Paulo também. E é membro do Núcleo de Reflexão Ecumênica da RCC no estado de São Paulo. Vamos trazer o Railson. Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Acho que agora foi, né? Acho que agora... Tá legal a transmissão, graças a Deus. Tá um pouco escuro aqui, porque a câmera do notebook perde um pouco a qualidade, mas pelo menos nós estamos aí em tempo real agora, né? Então tá perfeito, tá ótimo assim. Então, maravilha. Vamos lá. Bom, então estamos aqui agora com o time completo da noite, né? Aqueles com quem nós vamos conversar um pouquinho. E nós já queremos começar, então, né, ouvindo vocês, os nossos convidados da noite, nos falando um pouco a respeito do artigo, né? Quais foram as reflexões que vocês fizeram, então, nesse tempo, e qual foi o objetivo, qual foi o propósito que vocês tiveram com o artigo de vocês, né? Qual era a ideia, qual era a mensagem que vocês desejavam transmitir através do artigo de vocês. Então, nós podemos começar com o Henrique, né? Que o Henrique não estava na nossa live de lançamento, né? Por questões profissionais e tudo. Uhum. Então, o Henrique é professor, também está vivendo aí esse tempo de aulas remotas, enfim, também é um tempo bastante significativo, mas hoje ele vai conversar com a gente sobre outro assunto que não é a escola, né? Não necessariamente, né? Mas, então, nos diga, Henrique, qual que era a ideia do seu artigo, as reflexões, enfim, os propósitos do seu artigo no livro, né? Acho que havia um desafio lá no começo, porque essa iniciativa do Léo aí, pegou logo o início da pandemia e todos esses reflexos sociais, né? Então, o desafio inicial era perceber como que aqueles mais vulneráveis, né, as pessoas mais... eu vou falar os mais pobres, mas eu sou também desses pobres, né? Não sou nenhum rico aqui, que nem o Serginho, né? Altos cargos aí. Mas, assim, como que isso afetaria? E, assim, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu moro numa cidade que é limítrofe com São Paulo, que é Taboão da Serra, mas Taboão da Serra é uma cidade dormitório. As pessoas convivem, trabalham em São Paulo, então tudo que acontece na capital impacta aqui. Tudo que, se você olhar no mapa, a cidadezinha é muito pequenininha, muito pequenininha. Então, toda essa realidade das pessoas das ruas, do acesso, da falta de acesso à saúde, da falta de acesso aos aparelhos do Estado, atinge a gente aqui muito perto e muito rápido. Só que também o desafio era fazer essa reflexão partindo do meu lugar de fé. Então, um olhar dentro daquilo que é o contexto do magistério, da doutrina social da igreja, a respeito desses vulneráveis e a respeito daqueles que mais sofreriam. Lembrando que no começo havia toda uma discussão sobre testes, sobre acesso, sobre falta de lugares para acolher os mais doentes. Então, era perceber qual que seria o impacto lá atrás, isso em março, abril, lá atrás, qual que seria o impacto com essas pessoas. Acho que o desafio era tentar conseguir lançar uma luz, não só uma análise reflexiva no sentido de um pessimismo ou um oposicionismo a qualquer que seja aí as iniciativas tomadas pelo Estado, mas olhar e propor um olhar de fé. E aí, como o lugar que parto de reflexão é a doutrina social da igreja, trabalhar em duas dimensões. Acho que esse era o nosso desafio.
trabalhar essa reflexão nas duas dimensões dos princípios da solidariedade e do princípio da subsidiariedade que a doutrina social nos oferece. Quer dizer, se de um lado a pandemia não era esperada, essa doença não era esperada, e exige do Estado uma atitude enérgica, quer seja com leis, quer seja com grana, nós também temos o nosso papel enquanto indivíduos. E aí o meu salto é que a gente não é só indivíduo, a gente é uma pessoa cristã, católica, olhando para essa realidade, sendo vítima dessa realidade, mas ao mesmo tempo que poderíamos ser também protagonistas nesta realidade. Eu acho que é bem essa ideia do projeto, né? A gente olhar a história, mas não sermos apenas aqueles que olham sentados em algum canto, né? Mas que possamos olhar e gerar algum protagonismo aí nessa realidade. Muito bom. Eu creio que é essa a ideia, né? O artigo é muito interessante, nós vamos conversar mais, mas tratando bem dessa questão dos aspectos de desigualdade social, da invisibilidade, né, de muitas pessoas, de muitos contextos, enfim, o quanto a pandemia interfere, traz luz também a todas essas questões, né? E aí, Railson também escreveu para nós um artigo muito interessante, né? E aí, comente os objetivos, os propósitos do seu artigo também. Certo. Quando a gente começou a ler as primeiras notícias ali sobre a chegada do coronavírus, né, no Brasil, primeiro que assim, o brasileiro, ele é impressionante como a gente brinca com todas as situações, né? Então, nós estávamos ainda na saída ali do carnaval, então o coronavírus ainda estava rendendo meme. Então, a gente ainda estava saindo um pouco do bloco carnavalesco, entendendo um pouco a dimensão da coisa, mas ainda era casos isolados e tal, né? Então, assim, estava tudo muito aberto, assim, então ninguém sabia direito o que estava acontecendo, até que passou a se tornar cada vez mais um problema nosso, né? E olhando dentro aqui da esfera religiosa e aprofundando ainda mais o olhar religioso cristão católico romano, a Itália foi um dos países que mais foram afetados pela pandemia. E da Itália, nós já começamos a sentir um pouco do que talvez iria acontecer aqui no Brasil. Então, eu me recordo, assim, em uma manhã de terça-feira, se não me falha a memória, um amigo tinha me encaminhado uma mensagem através do WhatsApp, e ele dizia assim, é verdade que as missas estão sendo celebradas de modo privado na Itália? E aí eu disse para ele, sim, é verdade, até mesmo as celebrações no Vaticano. E aí ele dizia assim, mas será que isso vai acontecer no Brasil? Eu falei, bom, tudo vai depender de como a pandemia vai chegar aqui, mas se até mesmo Roma, né? E para quem é cristão católico, sabe que geralmente a gente tem um pouco esse espírito, né? Se acontece em Roma, tem que ser replicado em todos os lugares do mundo. Então, o fato da pandemia ter afetado primeiro a Europa e, sobretudo, aquele impacto, até mesmo visual, a gente lembra, por exemplo, da bênção Uber et Orbi do Papa Francisco, aquela sexta-feira e ele caminhando debaixo de chuva naquela praça de São Pedro vazio, né? Naquele momento nós já estávamos com as medidas de isolamento. Então, ali foi um grande sinal, de certa forma, de comunhão, de que nós, como cristãos, e não só católicos, mas cristãos das mais variadas denominações, inclusive escreveram, comentaram e se sentiram também tocados por aquele gesto. Então, o coronavírus estava causando um impacto muito grande a nível social, mas também na esfera religiosa. Era um problema real e nós estávamos vivendo algo que a nossa geração e as últimas gerações não tinham experimentado ainda. E aí, a grande preocupação era a seguinte, e aí entra um pouco do objetivo do artigo. Nós temos também uma certa síndrome de apocalipse, né? Eu costumo brincar. O cristão, ele tem a síndrome de apocalipse. Então, qualquer tragédia, qualquer sinal, ele já interpreta como castigo, como fim do mundo, coisas do tipo. Lembrando que o próprio Jesus nos alertou que, quando começassem estes sinais, ainda era o começo do fim. Não era propriamente o fim. Outra vez que Jesus é interpelado sobre os sinais do fim dos tempos, ele vai dizer que não cabe
né, a ele, somente ao Pai. Então, não é função nossa ficar interpretando os sinais para saber se agora é ou não. Em teologia, nós falamos o seguinte, que desde o momento que o verbo se fez carne, ali nós já demos início, ali é o pontapé inicial do fim dos tempos, certo? Então, desde a encarnação de Jesus, nós já começamos a viver os tempos finais, tá? Então, não é a pandemia, não é uma guerra, um conflito bélico que necessariamente irá acelerar esse processo, tá? Então, um pouco do objetivo do artigo era justamente trazer luz para essa reflexão, trazer uma reflexão moderada, ponderada, para que a gente não fizesse uma interpretação que parece mística, mas não é. Muitas vezes é uma interpretação sensacionalista dos sinais dos tempos, e sinais dos tempos não é sinais do fim do mundo, sinais do fim do mundo, as pessoas acabam confundindo. Sinais dos tempos é uma expressão, é uma categoria teológica para falar daquilo que é odierno, daquilo que nos toca no agora, no presente, né? E não necessariamente nós falamos de sinais dos tempos como sinais que indicam que o mundo está perto do seu final, tá? Então, coronavírus é um sinal dos tempos, mas nós vivemos também essa grande comoção e também toda essa ocupação na mídia e tal, na reflexão, da discussão sobre o racismo com o caso do George Floyd nos Estados Unidos, por exemplo, que era um caso local, mas se espalhou pelo mundo. Isso é um sinal dos tempos também. Quando nós discutimos a posição da mulher, isso é sinal dos tempos. A revolução da internet é um sinal dos tempos, tá? Então, quando a gente escuta a expressão sinal dos tempos em categoria teológica, não estamos falando necessariamente do fim do mundo, mas nós estamos falando de uma realidade que nos toca no agora. E a pandemia nos toca no agora. Por isso, ela é sinal dos tempos. Muito bem, muito bom também, né? Nós vamos conversar mais sobre o artigo, e ele também traz uma visão muito importante, né, a respeito dessa situação que toca todos aqueles, né, os cristãos de modo particular, que está ligado ao fechamento das igrejas, o deixar de participar presencialmente das celebrações e todos os incômodos que isso causa, enfim. Então, muitas coisas ainda nós vamos conversar. E nós temos também o artigo do Serginho, né, que inclusive nos traz aí esse olhar de esperança, essa palavra de fé em meio a tudo isso, né? E aí queria que você comentasse também com a gente sobre os propósitos do seu artigo aí no nosso livro, né? Então, quando a gente iniciou a redação dos artigos e o Léo nos passou e a gente foi redigindo, o cenário, o contexto que nós tínhamos, como o Henrique muito bem falou aí, era esse cenário da pandemia e do isolamento, né, que estavam muito latentes, né. Eu tenho a impressão que aqui no Rio Grande do Sul, porque eu sou do Rio Grande do Sul e vocês todos são de São Paulo, né, eu tenho a impressão que aqui no Rio Grande do Sul ainda não estava tão latente quanto em São Paulo, mas ainda assim já era latente. As pessoas já estavam trabalhando em casa, home office, algumas já tinham sido suspensas, estavam de férias, compensação de horas, enfim, todo mundo já meio temeroso com o que iria acontecer, né? E junto com esse cenário de pandemia, de isolamento, algumas coisas que já haviam dentro das pessoas, elas se tornaram muito mais evidentes, né? Como solidão, medo, abandono, ansiedade, separações, brigas entre famílias, essas coisas todas emergiram para fora em virtude desse contexto que nós estávamos vivendo, de isolamento, de pandemia, de ter que ficar trancado em casa, de não poder sair, como o Railson falou ali, se gera, às vezes, uma visão apocalíptica, né? As pessoas acham que é o fim do mundo, o que vai acontecer, isso e aquilo. Então, estas coisas favorecem para que tudo que as pessoas trazem dentro delas, de solidão, eu vou insistir muito nisso, solidão, medo, abandono, ansiedade, brigas, separações, que tudo isso venha para fora, né? E eu me recordo que eu aqui na minha casa, trabalhando home office às vezes, em algum período de férias, algum período de compensação de horas,
eu recebi algumas ligações, algumas mensagens de pessoas pedindo ajuda porque não estavam sabendo passar por aquela situação, não estavam sabendo como conviver com aquela situação, né? Então, esse era o contexto que nós tínhamos quando a gente escrevia esses artigos, né? Não é que essas coisas não tinham antes, não havia no coração das pessoas, mas não estava tão latente, não estava emergindo tão para fora como na época da pandemia. Então, quando eu comecei a escrever, a reflexão foi exatamente essa. Como que o homem vai sobreviver diante de uma necessidade de isolamento, fechamento? Que suporte nós temos para enfrentar isso? Será que nós temos? Será que nós estamos preparados para isso? Será que a gente consegue viver isso, esse tempo, essa hora atual de crise? Será que a gente consegue viver ela com esperança, com fé? Né? Então, a linha assim, que a gente foi escrevendo foi pensando dentro desse cenário, né? Então, o propósito foi fazer a gente despertar para uma reflexão que nos fizesse encontrar Deus, que nos fizesse encontrar a fé, que nos fizesse encontrar a vida, mesmo diante de algo que que evidentemente é muito ruim, né? Mesmo diante de algo que representa a morte, diante desse algo que representa a morte, o artigo se propõe a nós encontrarmos Deus, encontrarmos a fé, encontrarmos vida, encontrarmos esperança, né? E isso, que é muito ruim, a doença, a morte, ela pode nos fazer questionar todas as nossas certezas, ela pode abalar as nossas certezas, mas existe uma certeza no coração de todo filho e de toda filha de Deus que não pode ser abalada, embora possa ser questionada em alguns momentos. É a certeza, é a nossa fé que há um Deus que nos ama e que permanece conosco, mesmo diante das fortes tempestades, das fortes chuvas que vêm, das fortes tormentas que vêm na nossa vida, que a humanidade enfrenta. Então, esta fé, né, nesse Deus que permanece conosco, ela, embora pudesse ser questionada, ela não pode ser abalada, né? Então, foi mais ou menos nesse viés, nesse caminho que a gente foi refletindo, que a gente foi escrevendo o nosso artigo. Muito bem, né? Então, esse é um pouco do panorama aí que nós vamos conversar, e o que é muito interessante, né? E agora a gente vai começar, então, de uma forma mais espontânea a trocar ideias, mas são as relações que os artigos têm entre si, né? O quanto que um vai se relacionando com o outro e se complementando, e também os artigos como o todo do livro, né? Aqueles que já acompanharam alguma outra live, se lembram que na última live, por exemplo, que nós falávamos de saúde, nós tocamos em questões de economia, em questão de fé, todas essas coisas, né? Porque todos os temas, de alguma maneira, estão entrelaçados, né? E no livro esse caminho fica muito claro, então acho que isso também é bem enriquecedor, né? Rafa, antes de fazer mais uma pergunta aí para eles, você quer fazer algum comentário, colocar alguma coisa? Sim, eu estava ouvindo as falas dos três e pensando um pouco, né? Eu vejo nos artigos de vocês, assim, três faces, assim, da questão da fé nesse momento, né? Acho que a gente tem um olhar aí para três aspectos da fé, que o momento permite refletir, né? Por exemplo, essa tua fala, Sérgio, na questão da esperança e da necessidade de você sustentar um pouco essa resiliência diante das adversidades, né? Eu acho que isso é um aspecto da fé cristã que eu acho que vem muito à tona nesse momento que nós estamos vivendo, né? A necessidade de você encontrar forças, de você firmar os joelhos cansados, né? De você ter aí uma resiliência diante da adversidade. E, por outro lado, o texto do Henrique vai trazer um outro aspecto da fé, que é a preocupação social, né? A preocupação com os mais pobres, a preocupação com aqueles que estão com menos recursos,
né? Então, você vê que a própria fé já vai sinalizando um pouco que a gente vive a pandemia de maneiras diferentes, né? Quem está podendo ficar em casa, quem não está podendo ficar em casa, né? Quem tem um trabalho que permite isso, quem tem um trabalho que não permite isso, né? Quem é mais visto, quem é mais... o luto de quem acaba sendo mais valorizado e o luto de quem fica invisibilizado, né? Eu acho que a fé também propõe que a gente olhe para os mais pobres, para os mais necessitados, né? E o texto do Railson toca de uma maneira crítica aí, por vários aspectos da fé. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que só ocorreu agora, né? Você fala mesmo, desde o início do seu texto, apareceu agora na sua fala também, Railson, do fim do mundo, né? Essa coisa apocalíptica um pouco, essa ideia de que a pandemia traz o fim do mundo. E eu fiquei pensando que o subtítulo do nosso livro é Reflexões para um Mundo por Vir. Então tem uma coisa bem interessante, assim, né? A maneira como as pessoas veem o fim do mundo. Que normalmente quando se fala em fim do mundo é esse fim do mundo apocalíptico, essa desgraça, essa destruição, né? Mas me ocorreu, por exemplo, estava ouvindo outro dia um militante, um membro aí de grupos indígenas, que é o Ailton Krenak, né? E ele estava falando de fim de mundo para os povos indígenas, por exemplo, que a ideia de fim de mundo para os povos indígenas é outra coisa, que o mundo deles já está acabando faz muito tempo, e acaba milhares de vezes, porque são tantas desgraças, né? A última que ele comentava era o Rio Doce, que foi assassinado lá pela tragédia, né? Com a lama toda, né? E ele dizia uma coisa muito bonita, assim, que a ideia de fim de mundo para eles é que termina mesmo alguma coisa, mas que você se pergunta, junto com esse mundo que morre, o que tem que morrer? O que tem que acabar, sabe? E que novo mundo que a gente quer que renasça, né? Então, olhar desse jeito para o fim do mundo é diferente do que esse olhar apocalíptico, catastrófico, né? Acho que é um olhar propositivo e acho que o seu texto ele convida um pouco a sair dessa ideia mais, até meio vitimista, né? O mundo vai acabar, o que eu vou fazer? Não, o seu texto convida a sair um pouco disso e ir mais para uma coisa, sim, o que eu vou fazer, né? Que mundo que eu quero que venha, né? A partir daí. Então, acho que são 3 olhares de muito interesse aí a partir da fé. É mais ou menos o que eu fiquei pensando aqui. Desculpa, eu já falei muito. Excelente. Vamos para algumas perguntas, Léo? Vamos lá, né? Então, acho que foi muito boa a sua contribuição, com certeza, né? Esses olhares aí sobre os artigos, porque a ideia é essa, né? Que cada um, na verdade, ao ler os artigos, isso gere em si questionamentos, modos de olhar para a situação, né? Então, eu acho que a proposta de cada artigo é realmente essa, que a gente possa ler esses artigos e nos questionarmos e deixarmos com que interiormente as coisas vão se redirecionando em nós e a gente vá revendo também o nosso posicionamento nesse tempo de pandemia. Mas então, Henrique, falando aí um pouco mais do seu artigo, né? O seu artigo, você traz um pouco a figura do pobre Lázaro, né? E trabalha um pouco essa passagem bíblica, relacionando também isso com alguns dados que você aponta a respeito da desigualdade social, os efeitos da pandemia, né, em bairros mais de elite, em bairros, né, mais de periferia. E aí você trata, né, e trabalha uma ideia que é muito interessante nesse momento, que é essa invisibilização, né, de determinados grupos, especialmente dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa ideia, né, da invisibilização e como que a pandemia está ligada a esse contexto, né, de que maneira a pandemia entra nisso. Aqui acho que cabe assim, a gente pensar, existe um princípio da nossa relação, das relações humanas, que meio que reconhece a gente enquanto pessoa quando a gente tem um nome, né? Parece que o nome nos dá dignidade lá no nascimento e depois na nossa morte também.
Tanto que, assim, quando uma mulher está grávida, e aí, já tem o nome da criança? É como se a gente pudesse falar assim, se já tem o nome, eu posso reconhecer, não só apenas como um indivíduo, mas como uma pessoa, né? E digo, separa a categoria indivíduo e pessoa, porque indivíduo é aquela unidade. Então, uma caneta é indivíduo, os objetos são indivíduos. Quando você reconhece pessoa, você está colocando nela uma característica afetiva e, sobretudo nesse recorte que a gente está fazendo, uma característica de dignidade. Então, uma criança que tem nome é um ser, é uma pessoa. Depois, isso se estende até a morte. Quando o indivíduo morre, se ele morre sem saber o nome, ele é indigente. Eu não sei como que é o peso dessa palavra em outras regiões do Brasil, mas aqui em São Paulo existe o indigente, quer dizer, ele morreu sem nome. E foi enterrado em algum cemitério público, numa vala comum, e pronto. Né? Tem uma foto, um registro de foto, que vai ser cadastrado depois disso numa central, e se alguém reclamar o corpo perdido, mostra a foto. Mas já era, essa pessoa foi embora. E tem uma outra característica, que também não sei como que acontece em outras regiões do país, mas que é o fulano de família. Então, o fulano de família é aquele que tem um sobrenome de peso. Então, olha, eu acho até engraçado isso. Não, ó, aquele rapaz lá é um rapaz de família. Mas todos nós viemos de uma família. Quer dizer, quando você fala que o rapaz é o rapaz de família, ou a moça é a moça de família, você está querendo dizer, é uma pessoa que tem nome, e o nome dela é um nome de peso. Dando esse panorama geral, aí a gente vem para o contexto da narrativa bíblica para fazer a análise da pandemia, que é a figura do Lázaro. Então, no percurso do mundo antigo, em que as escrituras, as sagradas escrituras são escritas, o nome ele representa muito mais do que a pessoa, mas representa até a sua condição e sua narrativa. Quer dizer, qual é a missão desse indivíduo a partir do nome que recebe. E aí a gente vai vendo que na Bíblia você tem nomes, mas existem personagens sem nomes. Os anônimos do Evangelho, né, o Serginho pode resgatar aí, o José H. Prado Flores, né, um grande escritor do movimento de renovação carismática, ele até escreve sobre isso, né, os anônimos do Evangelho. Só que no Evangelho de Lucas, e aqui acho que cabe uma informação bacana, o Evangelho de Lucas, junto com Atos dos Apóstolos, que é de mesma autoria, ele permeia muito na temática da economia. É a parábola do filho pródigo, né, da moeda perdida, tá tudo em Lucas. Depois, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos tinham tudo em comum, né, os discípulos tinham tudo em comum. Você tem até o caso daquele casal que tenta passar a perna lá, vende as posses e fala, não, a gente vendeu tanto, diminuiu o preço. Tem até uma cena meio engraçada ali, né, engraçada assim, né, engraçada e irônica, no sentido de que depois eles acabam até morrendo por apego à sua riqueza. E aí você percebe que a Bíblia, enquanto escrito, ela também é permeada nessa lógica dos nomes. Então, o nome com maior dignidade é o nome de alguém muito importante. Tanto que Jesus é o nome sobre todo nome, quer dizer, a dignidade sobre todas as dignidades. E isso é uma carta na carta de São Paulo aos Filipenses. Aí a gente vai para o Evangelho de Lucas, e olha como o Lucas propõe uma concepção do reino de Deus para a gente. Ele inverte. Agora ele coloca Lázaro, e aqui é um Lázaro diferente do Evangelho de João, né? Provavelmente seja uma outra figura com o mesmo nome. Então, o Lázaro, um pobre, não só um pobre, mas um marginalizado que vive na mendicância e vive às portas das pessoas pegando as migalhas que caem à mesa dos ricos. E você tem na outra partida, no outro ponto, um rico, que ninguém sabe o nome. Aí aqui a gente já tem um elemento. O rico é reconhecido pela sua posse e Lázaro é reconhecido pela sua dignidade. Então, ó, por exemplo, o Evanildo Antônio que chegou aí, tiver a foto dele e comentando, a gente reconhece o nome dele, é citado, então você dá uma característica pessoal, poxa, eu sou importante. O rico, ele vai ser reconhecido apenas pela sua riqueza. E quando os dois morrem, a riqueza ela exerce um papel fundamental, porque Lázaro morre, e como a narrativa não conta, nem funeral teve. E o rico morre, e morre na sua riqueza. Morre com funeral, é lembrado, é homenageado. Quando chega na realidade após a morte, e aqui é engraçado,
porque eles não perdem a memória, eles continuam com sua memória. Quer dizer, o trânsito no pós-morte faz a gente continuar sendo quem nós somos. Lá nesse pós-morte, Lázaro está num lugar bacana e o rico, ele está sofrendo as tormentas. Só que, olha, o rico ele é consciente que ele foi omisso em várias situações. Ele olha para o Lázaro, ele reconhece o Lázaro, ele sabe quem é o Lázaro, e aí ele fala para, olha, o pessoal lá, poxa, deixa lá. Ele nem pede para trocar os lugares. Deixa que Lázaro põe aqui um pouquinho de água na minha boca para eu me refrescar. E depois ele até fala assim, olha, faz com que Lázaro volte à vida e avise os meus familiares que ficaram lá, porque os meus familiares são iguais a mim, apegados à riqueza, e fala pro Lázaro voltar lá, dar um toque para essa galera mudar de vida. Só que aí, olha, gente, acabou, após morte você é o que você é, não tem como, Lázaro não tem como voltar, nem você rico tem como voltar, mas o eixo da minha análise é justamente que o rico, por usufruir de sua riqueza, ele vai se corrompendo enquanto pessoa. Ele vai se corrompendo, e aqui, gente, eu não quero fazer um discurso oposicionista nas classes, tá bom? Mas é que em virtude do apego dele, ele desmerece e não reconhece a dignidade do outro, e ele vai se perdendo enquanto pessoa. Tanto que ele perde o próprio nome, esse rico perdeu o próprio nome. E aí a gente olha esses cenários da pandemia. Quando a gente olha para aqueles que sofrem, nós sabemos quem são esses que sofrem. A gente sabe nas cidades, ou nas grandes cidades, a gente sabe onde estão essas pessoas que sofrem. A gente sabe qual rua do nosso bairro é uma rua mais pobre. E talvez a gente sabe até olhando nas casas, quais são as casas daqueles que passam mais necessidades. Quer dizer, olhando essa realidade nossa, sobretudo agora na pandemia, os pobres não são invisíveis, eles não são anônimos. Eles estão aí, eles têm um nome, eles têm uma realidade, eles têm uma história, e que talvez a gente, igual esse rico da cena do Lázaro, talvez a gente queira ignorar. Só que é no fato da gente ignorar esses que mais necessitam que a gente deixa de exercer ou deixa de ter a própria dignidade nossa. Acho que é esse o jogo que eu queria propor no artigo, que é, se eu não olho e se eu não saio de mim e se eu não me movimento em direção ao próximo, quem morre de verdade não é esse só, mas eu enquanto ser humano. E aí, o Railson destacou isso há pouco, a gente percebe que o cenário da pandemia é caótico ou apocalíptico em si, mas quantas temáticas, sobretudo identitárias, surgiram nessa pandemia? Né? O caso do racismo, e isso tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. As diferenças das classes. Então a gente tem aqui essa semana o caso do desembargador, né? Acho que é o desembargador, o caso dele, que deu a carteirada e falou, poxa, você sabe com quem você está falando? Para um agente da lei, que estava falando, poxa, e o agente da lei, ele só falou, ô meu querido, só põe a máscara. Tipo, foi um pedido mínimo, não foi nenhuma ameaça como aquela outra que nós vimos do policial na mulher negra, agora já no Brasil, também violentando, ou também não foi aquela violência que aconteceu aqui próximo da onde a gente mora, né, da região que eu e o Railson moramos, que é Paraisópolis, que pertence no território eclesiástico aqui da diocese, que a polícia entrou descendo tiro naqueles jovens. Esse agente da lei do caso do desembargador não entrou com truculência. Ao contrário, ele pediu o mínimo. E aí teve um caso muito também característico nessas últimas semanas, que também foi numa cidade aqui perto, que aí foi quando um policial, uma casa, um bairro de elite também, de gente rica, e o casal estava brigando, a mulher se sentiu ameaçada, ligou para a polícia chegou, deixa eu ver o que está acontecendo, só que aí a gente olha, né, é um rico, então o policial não pode entrar de uma vez, não pode invadir a residência, tem todos esses direitos resguardados, e aí o rico que estava lá dentro, ele humilha aquele outro pobre, né, e o policial enquanto pobre, só para a gente analisar isso. Só que ficou tão feio, se a gente analisar bem como que fala, né, bem de modo cru, ficou tão feio para aquele homem rico, que naquele momento em que ele se assoberbou na sua riqueza, ele perdeu o reconhecimento de sua dignidade.
E aí as pessoas começam a olhar para ele e falam, meu, não acredito que esse cara, desculpa o adjetivo, mas que cara imbecil, meu, não acredito que ele está fazendo isso. E aí, então, a gente, enquanto cristão, a gente olha essa narrativa e percebe que os valores do reino de Deus em nós é também o olhar de que se nós temos posse, a nossa dignidade, ela não se vai junto com as posses. A nossa dignidade está mais relacionada a que tipo de personalidade nós temos. E aí a gente pode lembrar que, poxa, quantos ricos há na história da igreja, e aí, sobretudo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é alguém por quem eu tenho muita devoção, ela é de uma família muito rica na França, né? Depois tem as suas necessidades financeiras, mas os pais de Santa Teresinha também são muito ricos, né? Não tão ricos, mas são a classe média. E se oferecem em serviço, de maneira que hoje os pais de Santa Teresinha são santos, Santa Teresinha é santa, quer dizer, alguém que vive em virtude do próximo e reconhece essa dignidade do próximo, de tal maneira que percebe que se eu tenho, aí eu quero lembrar, e para não ficar falando demais, uma fala da Hero Novarum. Se eu tenho posse, se eu tenho dinheiro, a minha dignidade não está no meu dinheiro, mas a minha dignidade está em como utilizo essa riqueza em favor daquele que padece. E aí a Hero Novarum fala, bom, o problema não é a riqueza do mundo, o problema é se o rico não for o ministro, e aí essa expressão ela é muito linda, o problema é se o rico não for o ministro da divina providência àqueles que não têm. E aí a gente olha na pandemia, muita gente está perdendo emprego, o quanto nós, que temos talvez um pouquinho mais, somos os ministros dessa divina providência, essas pessoas que não têm. Então, não preciso acompanhar uma live de um famoso e pegar o QR Code lá e ajudar. Claro que quem fez isso também é muito plausível. Mas aqui no bairro, a gente sabe quem passa necessidade. E aí, só para fechar de verdade, aqui onde eu moro, a pandemia só veio piorar uma situação, porque acho que uns 15 dias antes, teve uma chuva muito forte. E muita gente perdeu casa nessa chuva. Aqui no bairro onde eu moro, numa rua um pouco mais para cima, desbarrancou. E a escola em que eu dou aula aqui em Taboão da Serra fez uma arrecadação de alimentos e de roupa para essas pessoas. Então, quer dizer, já era uma situação de vulnerabilidade que a pandemia só piorou. Então, os pobres não são porque ficaram pobres com essa pandemia. Já estavam nessa situação. E aí acho que move o nosso olhar para essas pessoas que mais necessitam, no sentido de conversão pessoal. Uhum. Nossa, tá muito interessante tudo isso que está falando, e me faz pensar um pouco, assim, nas vidas, né, e como que a gente divide, parece, a nossa sociedade parece que divide, assim, a vida que importa e a vida que não importa, sabe? Como se alguns que morrem, eles são... A história deles é retomada, tem luto, né, tem todo um processo, e outros são número, né, para a nossa sociedade. Isso é muito cruel, né, só que eu acho legal que, como você falou, isso é um processo que é feito artificialmente. A gente, na verdade, sabe quem são. A gente tem acesso à história dessas pessoas. Se a gente mudar o olhar, a gente encontra. Né, teve um movimento aí, eu não sei como é que está agora, mas tinha uma pessoa que estava fazendo uma coleta e montando um Instagram aí com os nomes e um trechinho sobre a história das pessoas que perderam a vida com a Covid, né, assim, para recuperar um pouco essa sensibilidade, né, são seres humanos, né, são uma história, com uma família. Isso, quanto que isso fica invisibilizado, né? Acho que vai muito no sentido disso, né? Isso que você fala. E aí me lembrou uma passagem bíblica que eu não vou saber de onde que qual evangelho que é, mas aquele momento que Jesus, não sei se ele conta uma história, ou não me lembro agora, mas que ele está falando do reino dos céus, assim, de como ele vai reconhecer aqueles que são os escolhidos ou não, né? E que aí vão ter aqueles que vão dizer assim, mas a gente rezou em seu nome, mas a gente pregou em seu nome, a gente fez tudo em seu nome, e ele vai dizer, afaste de mim, né, eu não os conheço. Eu acho muito interessante. Assim, E então, assim,
Eu me recordei aqui do pastor Gilberto Chagas Júnior no Rio de Janeiro. Eu quero citá-lo aqui. Ele tem um trabalho lá, religioso, né, numa das comunidades, e esses dias ele postou um trabalho que fez, e ele falou assim, na frase dele estava assim, eu estou devolvendo o dízimo a quem é Jesus de verdade. E estava lá ele distribuindo alimento aos mais pobres. Eu achei isso tão bonito e tão simbólico por parte de um pastor. Quer dizer, eu estou devolvendo o dízimo a quem é Jesus de verdade. Já que a minha igreja, era alguma coisa nesse contexto, já que o meu templo está fechado e diminuímos as despesas, está aqui. Quer dizer, não sobra, compartilhamos. Bom, e acho que nessa linha aí, né, o papo está realmente muito interessante, acho que é muito importante, né, a gente se atentar realmente a isso, né, a essa realidade da desigualdade social, de tantas famílias, enfim, muitas iniciativas também a gente tem visto nesse tempo, né, surgindo de ações mesmo de solidariedade, justamente porque, de alguma maneira, a pandemia deu luz a isso, né? Essas pessoas, essas situações, muitas vezes já estavam ali à nossa volta. Mas aí vem esse contexto da invisibilização, de a gente não dar tanta importância, e agora a pandemia vai dizer, não, olha, presta atenção, né? Elas existem, acho que é isso, está no título, inclusive, do artigo do Henrique, né? Elas existem, essas pessoas existem e precisam ser vistas e cuidadas, lembradas. Mas eu já queria fazer um gancho aí, começar agora a falar um pouquinho com o Railson aí, né? Porque a gente vai encontrar, e o Railson toca isso no artigo dele, né? Eu me lembro que ele fecha o artigo dele, inclusive citando o Evangelho de Mateus, né? Lá do quando visitastes, quando me vestistes, quando deste de comer, quando tive fome, me deste de beber, enfim, justamente para dizer um pouco sobre esse contexto de igreja neste tempo de pandemia, né? Porque aí a gente começa a ver, enfim, as crises, os diferentes modos de olhar para tudo isso, e aí tem, enfim, aí começa a coisa a ficar partidária, né? Ah, eu não posso receber a Eucaristia, então vamos fazer abaixo-assinado contra o bispo que fechou a igreja. Ah, por outro lado, como que como que se é igreja sem poder ir na igreja, sem poder ter missa, como que se é cristão sem ter culto, e enfim, e aí a gente viu toda essa discussão, inclusive lá no início o Railson cita um pouco isso, né? Mas enfim, eu queria que você comentasse com a gente um pouco, né? Esse olhar de fé realmente madura, né, que você traz no seu artigo, que aí desconstrói, como você mesmo já falou um pouco no início, né? Desconstrói tanto essa ideia apocalíptica de que a pandemia é um castigo, de que a gente é o pecado da humanidade que gerou tudo isso, aquela coisa toda, quanto essa fé, né, que você cita lá como esse tríade templo, clero e culto, né? Então, assim, desconstruindo um pouco essas visões e aí passando, então, a esse olhar de fé mais maduro, enfim, que é um pouco da ideia do seu artigo. Eu queria que você fizesse um apanhado geral, falasse de tudo, na verdade. Você viu que a pergunta é assim, do começo ao fim do artigo, fale de todo ele. Eu tô vendo aí. Bom, mas assim, eu vou trazer o olhar assim para a nossa realidade como igreja do Brasil, né? Ou melhor, essa pergunta, essa reflexão, ela é feita para a América Latina, né? Então, quando a gente trabalha história da igreja, o Henrique conhece, esse que é um dos professores da PUC de São Paulo, que é o padre Ney de Souza, geralmente ele faz essa provocação. A América Latina foi evangelizada ou foi catequizada? Porque é algo bem distinto. Evangelização é uma coisa, a catequização é outra, né? Então, assim, não vou trazer resposta pronta, fica aí para reflexão, para quem está aqui assistindo. A América Latina foi evangelizada ou foi catequizada? Quando é catequizada, é apenas uma transmissão de um conteúdo. A gente se recorda, por exemplo, da nossa catequese. Claro que a catequese ela foi reformulada ao longo do tempo, então foi mudando as dinâmicas, novos catequistas, o uso de tecnologia, etc., né? Mas eu tenho aqui em casa, no meu livreiro, por exemplo, o primeiro catecismo da doutrina cristã, né? O chamado primeiro catecismo da doutrina cristã, que foi utilizado por décadas para que as pessoas pudessem dar a catequese no Brasil.
E ele é um catecismo de perguntas e respostas, assim, uma espécie de compêndio. Qual é o sinal do cristão? O sinal do cristão é o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe? É uma catequese bem robótica. Então, é apenas a transmissão de conteúdo. Então, a Igreja da América Latina e, por sua vez, a Igreja do Brasil, nós recebemos, então, uma catequização e não necessariamente uma evangelização. Claro que tiveram aqui grandes santos, nós temos pessoas extremamente comprometidas com o reino, pessoas que estão lá mais atrás, pessoas mais próximas, né? A gente pode lembrar, por exemplo, de Dom Luciano Mendes de Almeida, de Dom Helder Câmara, de Dom Paulo Evaristo Arnes, que eu amo do fundo do meu coração, de Irmã Dorothy. Enfim, nós temos vários exemplos que nós podemos citar aqui. O Padre Cícero lá no Juazeiro do Norte, o Padre Biapina, que poucas pessoas sabem quem é o Padre Biapina, mas o Padre Biapina foi a inspiração tanto do Padre Cícero, como também de Antônio Conselheiro, na questão dos canudos na Bahia, né? Então são pessoas que a gente muitas vezes não conhece o nome. Então são pessoas que fizeram experiência com o evangelho, encarnaram, assumiram esse evangelho e estiveram sempre comprometidos para transmitir o evangelho no processo de evangelização e não necessariamente catequização, tá? Esse processo de catequização gerou no Brasil uma igreja extremamente engessada e muitas vezes uma igreja acomodada. Por isso que algumas pessoas, alguns católicos, a cada 10 anos eles tomam um susto quando saem ali os dados do censo e apontam uma queda no catolicismo. É uma queda natural, não é necessariamente que as pessoas estão deixando o catolicismo. Vale lembrar que, sem o contexto da pandemia, nossas igrejas, nossas comunidades, nossos templos estão cheios, né? Então, eu sou de paróquia que lota no domingo, a paróquia do Henrique, que eu já fui em celebrações lá, costuma ser cheia, o Serginho pode comentar, você, Léo, pode falar, o Rafa pode falar, enfim, mas geralmente nós temos uma realidade de comunidades que tem um grande número de fiéis participando. A gente pode citar aqui os encontros da Canção Nova, os encontros da Renovação Carismática, tudo bem que é a nível nacional, mas de certa forma, nós temos grandes encontros que arrebatam um grande número de pessoas, as celebrações do Padre Marcelo Rossi, etc. Então, nós temos uma grande massa que consome, entendam bem a expressão aqui que eu vou utilizar, tá? Ela soa estranho, mas vocês vão entender por que eu estou utilizando ela. Então, nós temos uma grande parte da população que consome do catolicismo, que consome desse produto que a Igreja Católica oferece, tá? Agora entra a grande pergunta: quantas dessas pessoas, de fato, foram evangelizadas ou foram apenas catequizadas no sentido de aprenderam, pegaram ali elementos, conhecem sobre doutrina ou conhecem algum comentário ou outro, algum aspecto, algum dado sobre o catolicismo e assumiram aquilo. Então, essa é a grande questão aqui, tá? Então, quem foi desse grande rebanho que é o povo cristão católico, cristão reformado ou cristão católico, quantos foram de fato evangelizados ou quantos fizeram uma experiência, enfim, supersticiosa, espiritualizada, que não é de espiritualidade, é diferente, tá? Tem muito espiritualismo por aí, mas às vezes tem pouca espiritualidade. Então, isso são coisas que deixam o cristianismo no Brasil um pouco estranho. Eu sempre comento isso em tom provocador, em algumas formações e aulas que eu ministro. Por que um país como o nosso, Brasil, majoritariamente cristão, quase total cristão, né? Foi quase total cristão, agora cada vez isso tem se diversificado. Mas como que um país 80%, quase 90% cristão tem índices de homicídio enorme, taxa de violência doméstica enorme, né? Enfim, corrupção, etc., tantas outras coisas, né? Então, essa é uma grande questão. Então, assim, a equação não bate, não fecha. Como que um país tão cristão é, ao mesmo tempo, um país tão desumano, tão desigual, tão corrupto e, pior, tão indiferente? Porque até a gente brincava lá nas eleições, né? Agora a gente sabe quem você quer estar perto e tal. Eu achava isso um pouco exagero. Mas agora
eu acho que a forma que as pessoas olham a pandemia e o impacto disso, esse é um critério muito sério para a gente pensar, poxa, esse tipo de pessoa é uma pessoa complicada, né? É uma pessoa difícil de você querer essa pessoa por perto, né? E aí a gente... Pode falar, Rafa. Só um comentário, né? Uma coisa que eu ainda tô para digerir, duas, na verdade, vou mencionar só assim para Jesus fazendo arminho, isso eu ainda não consigo entender, botar Jesus atrás de uma arma, assim, achar isso normal. E a outra que eu não consigo entender é o pessoal dançando em volta de caixão, nesse momento, com 80 mil mortos, entendeu? Assim, isso é o que você está falando, não fecha essa conta, né? Como é que a pessoa se diz cristã e como é que é isso, né? Desculpa te cortar o raciocínio, mas é muito, muito esquisito para mim. Perfeito. Não, e não só para você, mas para muitos. Para quem conheceu o Evangelho, para quem fez a experiência com esse Jesus, homem do amor, homem fraterno, enfim, não fecha, né? Até mesmo a gente pegando um pouco, quantas vezes eu ouvi discurso, né? Como o Léo comentou no início, eu colaboro com o Núcleo de Reflexão Ecumênica da Renovação, aqui no estado de São Paulo. Quantas vezes eu ouvi de pastores dizendo assim, foi bom a época que nós falávamos que bandido bom é bandido convertido, voltado ao Evangelho. Agora mudaram, agora estão mudando, né? E isso deles mesmos, dos próprios pastores, desses irmãos evangélicos. Eu sou de um tempo que bandido bom é bandido convertido e que agarra e abraça o Evangelho, né? Enfim, então, diante de todo esse cenário, a gente percebe que o cristianismo no Brasil, ele é um pouco estranho, né? Estranho no sentido de, assim, como que é vivido o cristianismo. Então, o que eu preciso para ser cristão? Né? Eu até brinco assim, a gente falava antes, talvez ali no final dos anos 90, início dos anos 90, eu não sou tão velho assim, tá, gente? Mas eu cito os comentários, que as pessoas diziam assim, ser crente é chato, porque crente não pode fazer nada. E aí, quando a gente olha hoje, quem é crente no Brasil? É até engraçado, porque o Neymar é crente. Não tô julgando, eu só estou dando exemplo. Neymar é crente. Anitta é crente. Aquele que preside o Brasil é crente, ou se diz. O prefeito é crente. Tá entendendo? Então, assim, o que significa ser crente? Ser cristão? Porque nós tínhamos como posso dizer, um paradigma, é Jesus. Aí agora a gente vai mudando um pouco, porque a gente vai olhando, poxa, mais pessoas podem ser crentes e são crentes um pouco diferente, tá entendendo? Então a gente mudou. E aí nós demos espaço para um cristianismo mais business, cada vez mais. Então, esse cristianismo business, e aqui um detalhe, nós estamos aqui, nós falamos com uma boa parte, né, de cristãos católicos, e aí às vezes a gente vê que muitos católicos são feras em colocar o dedinho para fora e falar que o business está lá no mundo evangélico. Mas o business já entrou aqui já faz tempo. Entrou aqui faz tempo. Talvez a gente mude um pouquinho de uma coisa ou outra. A gente ainda não vende o lenço, mas a gente vende a campanha do cerco de Jericó como se fosse aquele produto que você precisa comprar na integralidade, etc. Então o business entrou talvez um pouco mais disfarçado, mas também entrou dentro do catolicismo. Mas enfim, avançando para que eu não prolongue muito aqui, qual que é o grande problema? O que nós colhemos desse catolicismo manco, que se preocupou em catequizar e não evangelizar, e que agora vende um produto, que é business? O que está na cabeça das pessoas? Se o catolicismo real, se o cristianismo real é esse que eu preciso consumir, eu quero chegar na porta da minha loja e encontrar ela aberta, porque eu quero sair de lá com o meu produtinho. Esse é o problema. Então, quem foi catequizado vive esse cristianismo no sentido de que eu preciso sempre consumir. Sempre eu preciso estar consumindo. Então eu vou até a igreja é uma espécie, então, de shopping, no qual eu chego lá, na praça de alimentação, me aproximo ali de onde está ali os alimentos ali, do self-service, coloco o que eu quero no meu prato e volto para minha casa.
Infelizmente, diante dos discursos do abram as igrejas, devolvam-nos a Santa Missa, por trás, eu vejo que é justamente essa ideia. O que está ali presente é justamente eu preciso consumir o produto que a igreja, que a comunidade cristã está me oferecendo. E ai daqueles que não abrirem o comércio. Então, esse é o problema. Então, e aí a gente começa a se relacionar com o sagrado de maneira extremamente supersticiosa. Isso é prejudicial demais. E eu falei isso em várias lives, em várias partidas, eu disse para as pessoas, gente, eu quero comungar? Claro que eu quero comungar. Claro que eu quero ir à missa. Óbvio. Mas por que eu vou fazer tanta questão de ir na missa, sendo que a dona Josefa não vai poder ir? Sendo que a dona Maria, minha vizinha aqui, não vai poder ir? Sendo que talvez alguém lá em Porto Alegre não vai poder ir? Porque talvez um irmão da Renovação que está aqui no interior de São Paulo, num lugar que está na Zona Vermelha, não vai poder ir. E aí a gente começa... Se a gente fazer uma reflexão profunda disso, a gente percebe, talvez no fundo, a gente está sendo egoísta. E a gente esquece o que é a comunhão. Porque a comunhão não é simplesmente o alimento. Não é só o ato de eu recebo na minha boca e no meu coração. Comunhão é eu sou um com Cristo e esse Cristo me faz um com a minha comunidade cristã. Se as comunidades cristãs voltaram com 30% da sua capacidade, significa que está presente ali 30% do seu corpo. Então, essa comunhão continua sendo estranha. E aí... Diga, Henrique. Só para não estender muito também aqui, porque o Serginho daqui a pouco sai, mas esse ponto que você falou, acho que é interessante, porque aí a gente percebe o quanto talvez a gente... Você falou muito do business, né? O cristianismo tem virado produto, porque aí o produto é sempre em si mesmado. Eu compro o iPhone para eu utilizar, né? Eu compro o microfone, enfim, a roupa para mim, que caiba em mim. Então, eu preciso que o padre reabra a igreja para mim. Quer dizer, tudo em si mesmado, assim, né? E aí você deixa de olhar a dimensão comunitária com o outro e deixa de ser até comunidade e passa a ser só aglomerado. Exato. Aqui no sul, na minha paróquia, a gente costuma dizer que a gente tem clientes muitas vezes, né? As pessoas que vão buscar os sacramentos, às vezes elas vão muito mais como clientes do que como irmãos de comunidade, né? Vai retirar o produto, parece. E é esse o conceito, né? Que se cria na consciência. Nós nos achamos clientes, então, como cliente, eu tenho que ter o sacramento de melhor qualidade, eu tenho que ter as coisas para mim, porque eu preciso, porque é a minha necessidade, né? E eu vou rejeitando o outro, né? Não me dando conta que rejeitando o outro, eu também estou rejeitando Cristo, né? Como o Rafa falou ali de Mateus 25, né? Toda vez que eu tive fome e não me deste de comer, enfim, né? Vem toda aquela lista. Então, a gente vai se colocando como cliente. Mas eu acho, assim, que também a Igreja do Brasil, pelo menos, ela tem percebido isso. Tanto é que ela lançou aquele documento de iniciação à vida cristã, no qual ela fala que nós não podemos dar por pressuposto que as pessoas tenham feito uma experiência, né, um encontro pessoal com Jesus. Então, eu acho que, de alguma maneira, a Igreja tem despertado para isso, né? Pelo menos os bispos da Igreja, e, enfim, eu acho que em algumas realidades isso está sendo bem trabalhado. Temos que avançar muito, né? Sobretudo nós, leigos, talvez, de fazer um entendimento mais aprofundado disso, mas eu achei a questão que o Rails trouxe, fomos evangelizados ou fomos catequizados, muito pertinente, né? E fecha muito com essa história aí de ser cliente das nossas igrejas. Ô, Sérgio, não sei, Léo, se você já quer, eu acho que talvez já caberia, que eu não sei se o Raio quer concluir o raciocínio, né, mas daria já para a gente pensar uma coisa que a gente tinha pensado em perguntar para você, Sérgio, que é um pouco, né, como é que a fé, a esperança, nesse momento, elas podem ser vividas de uma forma mais concreta, de que forma, né? De que maneira que a gente poderia concretizar isso um pouco mais?
Seu texto fala bastante de fé, de esperança, e eu penso muito nesse sentido, assim, que foi uma coisa que você comentou no lançamento. A fé, ela não pode ser uma coisa solta, assim, né? A ideia de que a gente trabalhe para isso, viva essa fé, né? Então, acho que é um pouco por aí. E eu só queria complementar, Serginho, antes de você falar, né? Que eu acho legal que você trabalha no seu artigo também, a figura do Papa Francisco, né? Exatamente na bênção Urbi et Orbi, e que foi um marco, né? Foi um marco justamente porque ali ele falou pouco, mas as ações, os gestos, né? Tudo aquilo foi muito simbólico para o mundo cristão e para o mundo como um todo, né? Até para quem não tem fé, aquilo representou muito. Então, acho que é um pouco dentro de tudo isso que a gente está falando, né? Um pouco desse papel do cristão, especialmente nesse tempo de pandemia, que fala muito mais com a vida, né? Com o posicionamento e tudo mais, do que com as palavras e, enfim, o estar lá, o brigar pela missa, essa coisa toda que a gente já comentou também, né? Eu acho que o Papa Francisco, né, não só naquela sexta-feira, dia 27 de março, mas no pontificado dele como um todo, ele é alguém que se coloca muito ao lado das pessoas, né? Ele não é alguém que se coloca acima, se coloca num patamar mais elevado que as pessoas, mas ele se coloca muito ao lado das pessoas, querendo estar junto com as pessoas. E daí, então, assim, pensando como que a gente poderia, né, olhando para aquele dia 27, olhando para o Papa, como que a gente poderia viver essa fé de forma, essa esperança, de forma prática, de forma concreta. Eu penso, assim, que indo nessa linha que o Railson estava trazendo, a primeira coisa é que a gente tem que se dar conta que nós não somos nada sozinhos, né? E acho que a pandemia nos trouxe isso também. Esse tempo nos mostrou isso. Quantos prédios, gente, no meu prédio aqui mesmo, a galera fez uma campanha, colocou uma plaquinha, você que é grupo de risco, você que é idoso, a gente tem alguns idosos aqui, não vá ao mercado, me ligue, me mande mensagem, eu vou para você, sabe? E essas iniciativas foram surgindo. Então, acho que essa talvez seja a primeira proposta para a gente viver essa esperança nesse tempo difícil, é a gente se dar conta que nós não somos seres isolados, que nós não vivemos sozinhos, nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros e todos nós, de alguma maneira, precisamos também de uma força transcendente, né? Para cristãos é o Deus Trindade, para outros é outro Deus, mas uma transcendência nós precisamos. Todos têm necessidade dessa força transcendental, né? E até porque isso faz a gente, de certa forma, aniquilar um pouco aquela prepotência que às vezes nós temos. A prepotência de que nós dominamos o mundo, de que nós dominamos todas as coisas, né? Isso faz a gente aniquilar. Nós não somos os dominadores de tudo. Nós não podemos tudo. Nós não vivemos sozinhos, mas nós dependemos uns dos outros. Né? Então, acho que a primeira coisa seria isso. A segunda coisa, talvez, que eu traria, e ainda lembrando o Papa Francisco, naquele 27 de março, é quando ele fala que os apóstolos, eles criam em Jesus, mas eles desconfiaram que o Senhor não se importava com eles, né? E daí, então, eu acho que a gente precisa viver esse tempo tendo a certeza que o Senhor se importa conosco. Mas esse o Senhor se importa conosco, ele não pode parar nessa relação horizontal, não, vertical, né? Ele precisa transbordar para uma relação horizontal. Eu preciso também mostrar que eu me importo com o outro. Eu preciso mostrar que eu encontro Cristo no outro. Porque o mesmo Cristo que disse, isto é o meu corpo, tomai e comei, é o Cristo que disse que vocês me viram com fome
e não me deram de comer. Me viram com sede e não me deram de beber. Me viram nu e não me vestiram. Me viram preso e não me, sabe, não me visitaram. Essas coisas, o mesmo Cristo que fala isso é o meu corpo, é o Cristo que fala que o corpo dele teve fome e nós não demos de comer. Que o corpo dele teve sede e nós não demos de beber. Né? Então, eu acho que o segundo aspecto é esse. O Senhor se importa conosco, mas a partir do momento que eu me importo, que eu tomo essa consciência que o Senhor se importa comigo, conosco, eu também me importo com os outros. E daí entra nisso tudo que o Henrique trouxe, o Railson trouxe, né? Mas a dona Josefa não pode ir na missa comungar, né? Mas daí o Henrique trouxe aqueles que são invisíveis, né? Então, eu preciso também me importar com esses, né? Comungar de Cristo é comungar Deus também no irmão, no pobre, no necessitado, naquele que precisa de nós, né? Então, eu traria esse segundo ponto. E um terceiro ponto, para acabar aqui a minha fala, é que eu acho que a gente precisa enfrentar esse tempo com a coragem, né? Com a coragem, assim, de abraçar a nossa cruz, né? E abraçar a nossa cruz significa também abraçar as contrariedades desse tempo atual, né? As contrariedades que às vezes não nos agradam, que às vezes podem nos importunar, que podem nos deixar assim, assado, mas que nós precisamos abraçar, né? Como se estivéssemos abraçando a nossa cruz, né? Como o Rafa falou no início também, com essa resiliência de saber se reerguer, se levantar diante das coisas, então, de não baixar a cabeça, de não esmorecer, de não se prostrar, mas de se levantar a cada dia, sabendo que um porvir melhor está por vir, né? Então, esse seria o terceiro ponto que eu trago. Alguém está falando? Tá, não sei. Mas então seria isso, né? O primeiro, essa consciência de que nós não somos nada sozinhos. O segundo é esse que o Mestre se importa conosco, o Senhor se importa conosco e também nos leva a nos importar uns com os outros, né? E daí comungar Cristo também no meu irmão necessitado. E o terceiro aí é que a gente precisa enfrentar esta hora atual, esse tempo atual, com coragem, né? Abraçando a nossa cruz, mesmo diante das contrariedades desse tempo atual. Então, eu faria essas três, elencaria essas três formas da gente viver a nossa esperança de forma muito prática, né? Não de uma forma etérea, eu gosto de usar muito esse termo, né? Aprendi com o meu pároco aqui, gosto muito. Porque às vezes a gente quer viver uma fé muito etérea, muito no ar, sabe? Muito na nuvem. Não, mas tem que ser na prática. A fé tem que ser na prática, a esperança tem que ser na prática. A vida é prática. A vida não é só teoria, mas a vida é prática, né? Então a fé também é prática, porque fé é vida. E era isso. Bom, muito bom, né? Eu acho que nós estamos assim fazendo reflexões muito importantes nesse momento, aonde por vezes, né, como o Railson já vinha dizendo que, na verdade, esse contexto de fé um pouco estranho, um pouco confuso, não é de agora, da pandemia, né? Mas eu acho que a pandemia, de alguma forma, como ela agrava tantas situações, ela, de alguma forma, também agrava isso, né? Parece que a gente vê de uma maneira mais evidente também essa incoerência, eu diria, né? E acho que por isso o artigo do Railson tem aí no título alguma coisa da coerência da fé nesses tempos, né? Eu acho que essa é uma temática bastante importante que a gente vinha falando. Aí, Railson, se você quiser complementar alguma coisa, acrescentar aí em relação ao que o Sérgio falava também, acho que seria interessante. Tá. Então, pegando o gancho, quando ele fala dessa fé nas nuvens, né? Então, o cristianismo no Brasil, ele se tornou essa mistura de business com esse cristianismo que busca as coisas do alto. É importante, é claro, isso está lá na carta aos Colossenses, né? Capítulo 3, verso 1. Só que assim, a gente busca as coisas do alto, mas aí, citando o Teilhard de Chardin, né?
nós estamos vivendo essa experiência aqui terrena, essa experiência humana. E enquanto nós vivemos aqui, enquanto nós vivemos no mundo, nós precisamos realizar a nossa missão evangelizadora. A igreja precisa ser esse sinal no mundo, não é? E aí, muita calma, se tiver carismático aqui acompanhando, tá? Há uma diferença muito grande em ser igreja do mundo ou igreja mundana, tá? O que nós estamos falando aqui é de ser igreja no mundo. E foi o próprio Cristo que nos disse isso. A gente recorda aqui o Evangelho de João, capítulo 17, a oração pessoal de Jesus ao Pai, na qual ele vai interceder pelos apóstolos e vai dizer: não peço que os tire do mundo, mas que guarde-os do maligno. Essa é a missão da igreja. O mundo é o nosso campo de missão. Então, enquanto nós estivermos aqui no mundo, que nós devemos pedir ao Pai? Que ele nos guarde do mal, da maldade humana, do maligno, etc. Mas nós exercemos a missão evangelizadora da igreja aqui, neste mundo. Agora, esse cristianismo business, cristianismo das alturas, etc., acaba querendo sempre só consumir a bênção, a vitória e tal, e diante da crise, diante da cruz, essa fé sofre uma estremecida, né? Então, a crise de fé não é uma crise do agora, não é uma crise de fé imposta pelo coronavírus, não. É uma crise que vai surgir diante de qualquer adversidade. Porque esse cristianismo business vende um Deus que soluciona problemas. Esse não é o Deus cristão. Esse não é o Deus bíblico. Esse não foi o que se revelou em Jesus. Eu gosto sempre de citar o Salmo 23, porque ele está sempre em uma Bíblia aberta na casa de alguém ou num para-choque de caminhão, no qual as palavras atribuídas a Davi diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós adoramos essa primeira frase. Só que o Salmo não termina aí. E na sequência vai dizer o seguinte: mesmo que eu ande no vale tenebroso ou no vale da morte, nenhum mal eu temerei, pois eu sei que ele está comigo. Esse é o caminho da fé, esse é o itinerário da fé. Deus está com o profeta, Deus está com Davi, mesmo quando ele passa no vale da morte. Essa é a diferença. Não vou temer porque eu sei que ele está comigo. Não é, ele está comigo e por isso eu não vou passar no vale da morte. Não, passarei no vale da morte. A diferença é que agora eu sei que ele está comigo e por isso eu não temerei. A fé é isso. A fé é justamente esse itinerário, né? Então, diante dessas manifestações que dizem que a igreja se acovarda, tal, etc., coisas do tipo, eles acabam esquecendo que agora é um tempo de nós sofrermos com a igreja. É tempo de sofrermos juntos. Porque se você se sente sozinho, talvez o seu pároco está sozinho também. O seu bispo deve estar sozinho também. Não é só você. Não é você o alecrim dourado que está sofrendo nesse tempo porque não tem missa. Tem muitas pessoas nessa mesma situação. E aí é até interessante, né, Léo? Porque, assim, o Henrique e eu, assim, a gente sofreu bastante aí nos últimos meses, principalmente ali outubro, novembro, por conta do sínodo para a Amazônia, né? Foi um caos, e você que é de igreja, você sabe muito bem do que a gente está falando. E aí, talvez algumas pessoas conseguiram sentir um pouquinho do que sofre a igreja da Amazônia. Do que é não ter celebração. Do que é não ter acesso ao sacramento quando quer. Tá entendendo? Então, esse tempo aí nos ajuda nessa reflexão. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu vou entrar, não em contradição com o Serginho, né? Mas eu sei que o Serginho falou aqui de esperança e tal, mas eu não sei se eu saio muito esperançoso desse tempo, não. Porque o que eu tô vendo na internet é... A gente vive a maior crise dos últimos 100 anos, e o que nós temos é pregações com a mesma linha de reflexão, ainda falando de vitória e tal, e dizendo até mesmo algumas pregações, algumas reflexões, que se você não está fazendo nada é porque você é preguiçoso. Que se você não está estudando é porque você é preguiçoso, porque agora você tem tempo. Se você não está lendo a Bíblia é porque... mas você é um vagabundo, porque agora você tem tempo de ler a Bíblia e não está lendo a Bíblia.
E aí a gente tem um cenário que nos convida a fazer tantas reflexões e uma conversão pessoal e uma conversão na nossa eclesialidade, e às vezes isso aí vai indo pelo ralo, infelizmente. Aí, para fechar aqui a palavra, eu cito aquela tríade que eu falava, culto, clero, domingo. Então, tempo, clero, culto. Nós somos extremamente, nós como cristianismo num todo, é impressionante como nós somos dependentes dessa tríade. Só que Jesus não nos chamou para ser assim. Vou citar aqui o Karl Rahner, que é aquele para qual eu passo pano com frequência junto com o Henrique. Mas brincadeiras à parte, o Karl Rahner diz assim: vocês já perceberam que todas as vezes que vocês rezam, venha o teu reino ou Maranata, no fundo, nós estamos pedindo para Deus destruir isso que nós conhecemos como igreja? Porque é justamente isso. Quando nós falamos, vem Senhor Jesus, venha o teu reino. O reino é justamente a igreja celeste se estabelecendo e não existindo mais essa igreja de pedras. Então, quando nós pedimos, vem Senhor Jesus, nós estamos pedindo, de certa forma, destrói essa igreja de pedras. Porque nós não queremos mais ela, nós queremos a igreja celeste, a tua igreja purificada. Né? Então, é tempo de nós experimentarmos essa igreja do reino. Né? Não estou dizendo que não servem para nada os templos, não é isso. O que nós precisamos entender é, se nós não aprendermos a viver um cristianismo que não é exclusivamente dependente do culto, clero, templo, se nós não aprendermos isso, talvez nós aprendemos muito pouco sobre o Evangelho de Jesus. Nós amamos a igreja enquanto instituição, mas talvez amamos pouco Jesus de Nazaré e a sua mensagem contida no Evangelho. O Rai, só para pegar esse gancho aí com o Rafa e o Léo, eu fico pensando assim, né, quando a gente fala em crise de fé, e pegando esse contexto do coronavírus, eu achei tão forte isso que você falou, né? Essa crise de fé, ela não é instalada neste momento. Né? Esse momento evidenciou. Mas acredito que a crise de fé, ela emerge justamente no fundamento dela mesma. Em que sentido no fundamento dela mesma? A gente nutriu, e no ambiente católico, não estou falando de ambiente evangélico ou neopentecostal, que são vinculados geralmente à teologia da prosperidade. Aí é uma outra realidade, né? São irmãos que vivem a sua fé debaixo de uma alta compreensão de teologia. Mas nós também começamos a beber dessa teologia, né, que na tradição se conhece como teologia da retribuição, de maneira que a gente caça culpados. Então você olha, por que Deus mandou o coronavírus? Deus mandou o coronavírus porque o povo é pecador, e aí, Deus mandou o coronavírus porque colocamos Jesus na passarela do samba. Deus mandou o coronavírus porque a gente tirou sarro dele, e aí se fez um retrospecto de supostas transgressões de templos, né? A culpa foi nossa, viu, Léo? Que a gente estava no carnaval, ó. Tudo culpa nossa. Quer dizer, esse Deus não é o Deus, é o ídolo, porque é o Deus a quem você não pode mexer, porque ele fica irritado. E assim, eu gostei de uma fala do Leandro Carnal nos últimos tempos, que Leandro Carnal, embora seja ateu, ele tem uma formação cristã e escolástica talvez muito sólida, muito mais sólida que nós católicos, inclusive, se a gente pensar no grau de conhecimento dele. E ele resgatou uma categoria transcendental de Deus, né, uma categoria metafísica, que Deus ele é aquele ser nele, por ele mesmo, é suficiente, subsistente nele mesmo, né? Deus é aquele que ele se basta, e ele não é transitório e nem é atingido pela transitoriedade das condições. Então Deus não se irrita e não se alegra, quer dizer, não é as circunstâncias ao redor que movem o ânimo de Deus, ao contrário, o ânimo de Deus, ele então ele é imutável, ele é aquilo que é. E por que digo isso? Porque essa concepção de que Deus é alguém a quem irrito ou alguém estimulo com minhas preces, de tal maneira que eu preciso convocar um jejum nacional para Deus ter misericórdia das pessoas e tirar a pandemia, é um Deus
muito maquiavélico, é um Deus, é um soberano da pior categoria da Idade Média, é alguém que se compraz no mal. E aí a gente resgata Santo Agostinho e não, Deus é bom, e Deus não se compraz no mal, Deus não se realiza no mal. E o mal é a deficiência dessa presença divina. Então o coronavírus, por que ele aconteceu? Não, ele aconteceu não porque há uma intencionalidade divina no sentido de que Deus mande o coronavírus, tá vendo? Você precisa aprender. Essa concepção de que Deus mandou o coronavírus para castigar o povo é a concepção dada e vinculada ao templo. E por isso que as pessoas estão incomodadas não ter o templo, porque o templo é o lugar da barganha para essas pessoas. Sem o templo, eu não consigo barganhar com Deus. Sem o templo, eu não consigo oferecer meus dízimos, minhas ofertas e meu sacrifício. E aí, enquanto eu não fizer isso para abrandar a ira de Deus, a gente vai ter mais mortes. Então, não, o culpado ou o grande responsável de muitas mortes não é a ineficiência do Estado, não é uma economia que é elitista, não é uma economia que exclui as pessoas. Não, a causa da morte não é que a gente tem uma sociedade desigual. Não, a causa da morte é porque eu não fiquei 1h30 dentro da igreja rezando meu rosário. Faltou rezar, né? Então que Deus é esse, sabe? Assim, tipo, acho que isso move em nós uma conversão. E aí aqui queria resgatar, para finalizar, né, para não ficar esticando esse chiclete, que se na história a gente tem de tempos em tempos situações como essas, a gente tem que lembrar que pessoas muito boas morreram nessas crises. E aí a gente resgata os 3 pastorinhos de Fátima, que morreram numa grande pandemia, né? Um deles, né? Eu não lembro qual deles agora, vocês podem me corrigir, mas o Francisco, né? O menininho morreu, né, nessa pandemia, numa outra pandemia, né? Numa outra doença global. A gente tem que lembrar inúmeros santos que morreram em virtude de doença. Santa Teresinha do Menino Jesus, como eu já citei, morreu com 24 anos de pneumonia, uma coisa que pegava a própria Europa. O Raio citou os bispos, até a gente estava falando aqui nos bastidores, poxa, o Dom Henrique Soares, que morre também, né, vítima dessa pandemia, quer dizer, e alguém que, santo súbito, né, as pessoas estão clamando como santo. Então, não é que Deus nos castiga, mas talvez a pergunta que a gente tem que fazer é, o que a gente faz com esse mal que aparece a gente, que foge do controle, e foge de todo o controle humano. E ali, de tempos em tempos, ou de décadas em décadas, de século em século, a caridade cristã e a conversão cristã nos faz repensar. Aí, dito já pelo Railson, o templo, o sacerdócio e, sobretudo, a nossa expressão de fé. Quer dizer, quem é esse ser que acredita, quem é esse ser que reza, esse ser que ora, diante de todas essas circunstâncias? Se Deus continuar sendo um produto, então eu quero o templo voltando porque eu quero comungar. E estou um pouco me importando com os outros. Agora, se a religião for em mim o modo de ser, aí o nosso olhar é diferente. Aí o ite missa est da missa me move a olhar o mundo com outros olhos, abrindo as janelas e desejando que se mude essa realidade. Ô, gente, vocês estão falando e está me voltando muito uma passagem que já me ocorreu várias vezes ao longo da pandemia, especialmente esse fim de semana, em que a gente tem um remédio, uma caixa de remédio sendo erguida para os aplausos da população, aquela cena em que o presidente ergue a cloroquina e o povo aplaude, né? E volta um pouco, essa conversa toda me faz voltar um pouco à história do bezerro de ouro, sabe? E aí vocês que estão mais lidos aí na Bíblia do que eu, como é que é mesmo? Por que eles fazem o bezerro de ouro? Moisés tinha subido para falar com Deus, né? E é justamente... Não é? Então, e é justamente a ideia do seguinte, Moisés, ele, salvo as devidas proporções aqui, até porque é um texto mais hebraico do que cristão, né? Mas assim, Moisés faz a função, entre aspas, do profeta sacerdote aqui, quando eu falo da tríade culto, clero, templo. Então, Moisés representava ali o clero. Então, Moisés se ausenta para falar com Deus. E neste tempo de ausência, esse tempo de silêncio, eles rapidamente
usam dessa falta, vamos colocar alguém, porque nós precisamos de alguém, nós precisamos ser guiados, nós precisamos de um Deus próximo, e se o Moisés está lá, está demorando, talvez o Moisés não vai voltar. Então vamos levantar aqui o nosso Deus. E aí cria-se a imagem, cria-se ali o bezerro de ouro para colocar no lugar, porque Deus está silenciando, Deus está em silêncio, Deus não está conosco. Então, a pandemia é um tempo de reclusão, de silêncio, de ausência de templo, e aí é o cenário perfeito para a gente levantar bezerros de ouro. Né? Era um pouco, a minha análise estava correta, porque eu estava pensando um pouco nesse sentido, né? Em como que vem essas idolatrias mesmo, né? E até há pelo que eu estou ouvindo vocês falarem, eu sempre achei isso quando participava mais da igreja, né? Tem uma idolatria da própria instituição, às vezes. Né? Sem dúvida. A pessoa idolatra o templo, a missa, como vocês estavam falando, e não a fé em si, né? Dá uma prioridade aí para coisas que acabam virando produto para aquela pessoa, né? Isso. Então, eu queria pegar e fazer um comentário. Enquanto o Henrique ia falando, eu lembrei do cardeal Tolentino de Mendonça. É um cardeal que foi criado no último consistório do Papa Francisco, e é um poeta português, assim, um teólogo finíssimo, e ele fez uma palestra para a FAGE, a Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. E aí ele trouxe um aspecto que eu achei muito interessante. Ele falava assim, como que é rezar em latim? É precare. E a raiz da palavra precare é a mesma raiz da palavra precarium. O que é precário? Aquilo que é frágil, aquilo que logo se esvai, né? E aí ele falou, não é interessante que Jesus nos ensinou a rezar, a precare, e precare tem a mesma raiz de precarium? Ou seja, nós rezamos porque nós somos frágeis. Se a pandemia mostra que o nosso mundo está doente, parafraseando Francisco na Urbi et Orbi, né? Então agora é o tempo de nós rezarmos. Mas não é rezar porque nós precisamos aplacar a ira de Deus ou coisa do tipo. Nós precisamos rezar porque nós necessitamos. Rezamos, então, porque somos frágeis. Olha, acho que a nossa conversa foi riquíssima, né? Eu, por mim, ficava aqui horas, assim, umas 3 horas de live, tranquilamente. E aí a gente ia entrar, com certeza, em muitas outras questões, né? Mas o nosso horário está avançando. Eu só me lembrava, e eu acho que vale a pena ainda, apesar do horário avançado, a gente combinou que ia ser 1h15, já estamos em 1h30, vamos chegar... Já. Mas assim, a gente vai aprender a fazer live de 1 hora. É que é muita coisa boa, são muitas participações, então aqueles que nos acompanham, nos perdoem, tenham paciência com a gente, que nas próximas a gente vai moderando o tempo. Mas eu queria ainda, Railson, pedir para você repetir algo que você falou na live, acho que de lançamento, que eu achei muito interessante, e que o Henrique tocou nisso agora há pouco, né? Onde você citava alguém, que eu não me lembro quem foi, para dizer exatamente desse modo de Deus agir, desse modo de Deus ser, né? Que Deus não fica marcando lá os pontos positivos e negativos. Você lembra dessa? Lembro. Isso é Rubem Alves. Rubem Alves ia falar. Isso, é Rubem Alves comentando sobre a parábola do filho pródigo, né? E que é a parábola, na verdade, é a parábola da misericórdia, né? As 3 parábolas ali em Lucas formam uma única parábola, mas geralmente nós costumamos falar do filho pródigo, mas tem 2 filhos ali, né? E o Rubem Alves diz o seguinte, que a parábola dos 2 filhos nos ensina que Deus não soma nem créditos nem débitos. O filho que saiu e gastou tudo, ele volta e é acolhido pela misericórdia de Deus. Ou seja, eu não vou somar os seus débitos. Por sua vez, aquele que ficou exige, mas porque eu não tive festa, sendo que eu fiz tudo certinho, e aí o pai, que representa o próprio Deus ali também na parábola, vai dizer, eu não somo créditos. Não é porque você fez certinho que você merece mais que ele, né? Então, a parábola dos 2 filhos nos ensina muito sobre o que é uma espiritualidade coerente, uma fé madura, uma fé que não trabalha com Deus barganhando, né, como o Henrique citou. Muito bom, né? Bom, e acho que nós, com certeza, atingimos aí a nossa expectativa com essa live, porque
como o próprio título do livro, né? A ideia é abrir janelas, né? Pelas janelas nós olharmos o mundo que está por vir e nos reconstruirmos em meio a essas ruínas todas, né? De sociedade, de humanidade, para que a gente possa sair desse tempo melhores, né? E aí em todos os aspectos, acho que a ideia do livro é um pouco essa, né? Pensando em todos os temas, em todas as áreas que nós estamos ouvindo tanto nesse tempo, que em todas elas a gente possa se ressignificar, se rever, né? Se aperfeiçoar. E acho que depois de tudo isso que nós ouvimos hoje, também a nossa fé, também a nossa espiritualidade, também a nossa visão de igreja, enfim, enquanto cristãos, ou qualquer que seja a sua denominação, eu acredito que nós trouxemos aqui elementos para que a gente possa realmente se rever, né, se avaliar e nos amadurecer nesse aspecto também, né? Então, acho que foi, assim, muito valiosa a participação de todos. Quero agradecer, né? Agradecer primeiro o Serginho, que nos deixou um pouco antes, né? Ele já tinha avisado que ele teria uma outra reunião, então que próximo das 9h30 ele teria que sair, mas agradecer a participação dele. Agradecer a vocês que estão aqui conosco até o fim, né? O Henrique, o Railson, pelas contribuições. Com certeza nós vamos querer mais agora. Eu já quero um curso inteiro de teologia pelas janelas, para a gente conversar e discutir sobre muitas coisas, né? Mas tenho certeza, assim, que para mim foi muito enriquecedora essa conversa e acredito que para todos aqueles que nos acompanharam. Então, a vocês, o meu muito obrigado, e a todos aqueles que nos acompanharam, né? Eu sempre termino dizendo assim, aqueles que passaram pela live, nosso muito obrigado, e aqueles que ficaram do começo ao fim, nosso muito obrigado 50 mil vezes, né? Porque, assim, 1h40 de live, enfim, então, muito obrigado pela paciência, pela participação, pelo apoio de todos vocês, né? Eu queria agradecer também aqueles que vão ver depois, porque tem sempre alguém que assiste, né? Essa live gravada na nossa página, se você, de repente, conhece alguém aí que acha que gostaria de ver, de ouvir essas reflexões, compartilha com essa pessoa, né? A gente vai deixar salvo, em breve vamos colocar também no IGTV, então vai ficar disponível aí para quem quiser, quem não pôde estar conosco, ou poder aí também partilhar das reflexões. Muito obrigado, Railson. Eu queria fazer um adendo aqui ainda com 2 novidadezinhas que estão por vir, né? O Rafa falou dos vídeos que vão ficar disponíveis. Provavelmente, muito em breve, nós teremos também um canal no YouTube, então eles vão ficar ainda mais disponíveis, mais fáceis de ser compartilhados e tudo mais. E em primeiríssima mão, né, só para aqueles que ficaram até o fim, o nosso livro impresso teve um avanço, um salto, assim, e a gente estava imaginando que sairia em setembro, e ele já está chegando no final dessa semana. Olha só. Então, nós já teremos livro impresso em meio à pandemia também. Então, assim, são muitas notícias boas aí do nosso projeto caminhando, né? Então, muito obrigado a todos, né, a vocês e a todos aqueles que contribuíram e estão contribuindo aí para que tudo isso se concretize e aconteça, tá certo? E aí, vocês podiam fazer uma última palavrinha, assim, só para a gente fechar, né? Eu vou ser bem breve aqui, só vou falar que, assim, quem está aí acompanhando ou quem vai assistir depois, compartilhe essa reflexão, principalmente com as pessoas que se sentem, muitas vezes, deslocadas no ambiente eclesial. Principalmente com essas pessoas. Pessoas que talvez nos últimos 2 anos aí ou mais estão, enfim, sei lá, estão descrentes, estão tristes, enfim, compartilhe principalmente com essas pessoas. Pessoas que muitas vezes não entendem, poxa, mas como que o cristianismo tomou, por que a igreja do Brasil está desse jeito, pessoas decepcionadas com a igreja. Partilhe não só a live, os artigos, tá? Porque eu penso que é importante que essas pessoas também encontrem um pouco de esperança, pessoas de igreja
que também pensam, talvez, de forma parecida com o que elas pensam, tá? E talvez elas saíram por se sentirem um pouco deslocadas. Vou dar o testemunho que eu tô entre esses aí, viu, Railson? Amém, glória. Muito boa, muito boa. Acho que, embora o Railson, como a gente fala aqui em São Paulo, né, colocou água no chope, dizendo que não está tão esperançoso, mas acredito que, assim, o caos, pegando no Gênesis, né, do caos Deus faz o cosmos, né, do caos Deus faz a organização, de um mal tão grande Deus tira um bem maior ainda, e nesse momento acho que é o nosso olhar, nossas mãos que trabalharão com isso, né, e sobretudo que possamos resgatar em nós uma espiritualidade que seja cristã, no sentido de Jesus Cristo, né, aquele que compartilhou tudo com todos e se fez próximo. Então ele envia de 2 em 2, se 2 ou mais estiverem reunidos, estarem lá entre vós, não é sozinho, né? Não é na unidade no sentido de não é me isolando. E até mesmo na tradição cristã, aqueles que se isolaram para construir uma outra comunidade. E a solidão ela é tão ruim que nem Deus quis. Por isso que ele é 3, ele é nós, ele é Trindade. O que possamos resgatar essa dimensão da espiritualidade. No grupo em que participei, que ajudei a criar, é o grupo de oração Nevim, a gente tem um slogan, né? Eu não sou Nevim, nós somos Nevim. Quer dizer, eu não sou igreja, nós somos igreja. Eu não sou sociedade, nós somos sociedade. Então, essa coletividade que nos une, nos constitui também. Gente, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam. E a nossa próxima live agora vai ser um tempinho maior, né? Nós tivemos uma sábado e agora já terça, foi bem próxima. Mas a nossa próxima agora é no dia 30 de julho, né? Acho que é uma quinta-feira, se eu não estou enganado. Dia 30 de julho, às 8 horas da noite também, 20 horas. E aí nós vamos tratar sobre sociedade, política e filosofia. Então aí a coisa já engrossa um pouco mais. Mas é isso aí. Esperamos todos vocês. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.